Boa noite, meus amigos. Vamos dar início ao estudo do livro Dias Felizes, uma obra da série Espiritizar, que se enquadra na série mediúnica do projeto Espiritizar. E vamos então fazer o nosso comentário introdutório com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Lembrando, hoje nós estaremos abordando o capítulo 4 do livro Dias Felizes, que tem a temática Viver em Paz. Todas as noções que dignificam a vida humana vieram da esfera superior. A faculdade intuitiva é instituição universal. Por meio de seus recursos, recebe o homem as vibrações da vida mais alta. Então, vamos aqui fazer algumas observações para introduzir o nosso estudo. Muito importante quando Emmanuel nos diz que todas as noções que dignificam a vida humana. Quando ele diz aqui todas as noções, eles se referem ao progresso que o homem já estabeleceu no campo da educação, no campo da medicina, nas diversas atividades da organização social da criatura humana. Elas tiveram o molde, o modelo proveniente da realidade espiritual da vida e da esfera superior, face os seus aspectos dignificadores. E mais adiante Emmanuel continua dizendo: a faculdade intuitiva é instituição universal, ou seja, através de ideias, de sugestões, de pensamentos, que ativamos o intercâmbio espiritual, e se dá através da intuição. Emmanuel deixa bem claro, não é patrimônio de nenhuma religião, é instituição universal. É evidente que o amparo e a melhor receptividade que podemos ter dentro dessa faculdade terá a ver com o nosso esforço de educação do pensamento, de equilíbrio emocional, de, através de um esforço autoeducativo, nos habilitarmos de forma mais constante a intensificar as possibilidades intuitivas em nós. E concluindo, Emmanuel diz: por meio de seus recursos, recebe o homem as vibrações da vida mais alta. Então, aqui fica muito explícito, muito claro, que a participação do alto, desde as ideias superiores que o homem traz da realidade espiritual antes de encarnar, há outras que vêm pelo amparo e assistência dos bons espíritos. Não há dúvidas que a misericórdia e o amor de Deus participam ativamente dessas faculdades em nós. Então, hoje o nosso tema, que será Viver em Paz, é o 4º capítulo do livro Dias Felizes. Essa obra se enquadra dentro da série relativa à atividade mediúnica, trazida a nós pelo Espírito Honório, na psicografia de Afro Stefanini II. Vamos para o primeiro tópico que separamos da mensagem. Eu sempre lembro aqui de que
O objetivo maior aqui é o incentivo da leitura do livro. Aqui nós separamos alguns tópicos, alguns parágrafos que mais nos chamaram a atenção dentro de cada mensagem. Esse é o primeiro. O estado natural do espírito imortal é a paz, que sempre será o resultado do bom cumprimento dos deveres intelecto-morais na consciência. Então, nós trazemos em nós o germe das virtudes provenientes da nossa origem espiritual. É evidente que na base, na essência de nós, o equilíbrio, a harmonia, a paz que trazemos dessa nossa origem deveria se expressar naturalmente em um clima de equilíbrio e de paz conscienciais em qualquer lugar em que estivéssemos. Não obstante, face o mau uso do livre-arbítrio que tivemos desde passadas encarnações, nós criamos impactos conflituosos com as leis divinas. E isso resultou na perda desse clima interior original. Mas, na verdade, em essência, nunca perdemos os germes iniciais dessas possibilidades. E que agora, através da revelação espírita, nós nos habilitamos à plena recuperação dessa nossa natureza, consequentemente, do estabelecimento de um clima de paz, de equilíbrio íntimo, evidenciador dessa conexão com as leis de Deus. É esse o maior objetivo dessa mensagem, que nós iremos analisar alguns aspectos que nos chamaram mais a atenção. Enquanto o bafo pestilento da violência, da inquietação, da angústia estiver promovendo seus efeitos na intimidade do ser, o trabalho interior de potencializar o reino de Deus dentro da alma estará por ser realizado. Então, aqui, o Espírito Honório começa a aprofundar conosco as causas da dificuldade do estabelecimento dessa paz em nosso íntimo. É claro que Jesus já havia dito a seus apóstolos, antes de retornar ao plano espiritual, de que a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, é essencial a percepção espiritual da vida, a nossa verdadeira natureza, para o restabelecimento da harmonia com as leis de Deus e com o estabelecimento da paz em nosso íntimo. A origem das desarmonias e desequilíbrios que hoje muitas vezes se manifestam em nós através de doenças, de sofrimentos íntimos, de dificuldade de relacionamento, entre outras questões, e que nos trouxeram um mundo de prova e expiações, promoveram ao longo de diversas encarnações conflitivas com as leis divinas, um rescaibo, um bafo pestilento, traduzido em inquietação, em angústia, em querer
face o orgulho e a vaidade humana em achar, muitas vezes, que a vida está errada, que se dependesse da nossa opinião particular, tal ou tal coisa não aconteceria. Muitas vezes nos julgando com mais inteligência e potencialidade do que o Criador. Mas, na verdade, a solução de tudo isso está em reeducarmos espiritualmente, em estabelecermos novos condicionamentos, novos hábitos mentais, novos padrões de comportamento e de emoção, agora alinhados com as leis de Deus. Por isso, Honório coloca aqui mais adiante o trabalho interior de potencializar o reino de Deus dentro da alma estará por ser realizado. Enquanto ainda nos percebemos em diversas situações com estados emocionais de desequilíbrio, de medo, de angústia, de ansiedade, evidentemente isso deixa bem claro que esse reino de Deus que Jesus nos garantiu, ainda não estabelecemos no nosso íntimo. Que aqui, entre outros aspectos, é o objetivo desse estudo, dessa mensagem de Honório. O processo de pacificação interior começa quando o espírito consciente dos movimentos próprios de resistência às leis divinas obra por se fazer receptivo às determinações de Deus na própria vida. É evidente que é o conhecimento da reencarnação, da vida espiritual, como nos é mostrado nas obras espíritas, que o processo de pacificação interior em nós se inicia. Porque nós passamos também a ter consciência de cada uma das atitudes ou ações que tomamos de resistência às leis divinas em nós, cuja base maior é a lei do amor. Mas aí inicia-se esse processo no qual estaremos buscando cada vez mais nos tornarmos receptivos, atentos às determinações dessas leis em nós. Então, o início do processo de pacificação interior inicia-se objetivando esse estabelecimento da paz, garantido por Jesus para todos nós. O conhecimento da presença de Deus em nossas vidas, bem como de suas leis amorosas, traz claridades a séculos de conceitos distorcidos no campo da relação espiritual entre a criatura e o Criador. Então, o conhecimento da presença de Deus em nossas vidas vai se delineando de uma forma clara à medida em que aprofundamos o estudo, o conhecimento das leis de Deus e da realidade da vida espiritual. Estabelecido essa base, vamos percebendo cada vez mais, pela intuição, pela inspiração, a presença dos emissários de Deus, dos bons espíritos, bem como de suas leis amorosas. E que, claro, traz claridade ao mundo de sombras que trazemos de nosso passado encarnatório, cheio de conceitos distorcidos, e, sobretudo, no campo
de relação espiritual entre a criatura e o Criador. Durante quanto tempo armazenamos o conceito do Deus vingador, juiz, que salva alguns e condena uma grande maioria? Durante quanto tempo não alimentamos os conceitos absurdos de céu e inferno como lugares fixos e delineados pelo Criador? Agora, através do Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, nós vamos superando esses conceitos distorcidos, estabelecendo novos padrões de entendimento sobre a nossa relação com Deus, passando a perceber exatamente em Deus o Pai amoroso revelado por Jesus. Mas isso é todo um trabalho que, sobretudo, iniciamos de forma mais efetiva na presente encarnação. A presença da compreensão sobre as leis demonstra que o espírito imortal está convidado a cultivar o reino de Deus no próprio coração, e não na expectativa de alcançar os altiplanos do infinito, como recompensa egóica por uma vida de autoflagelação psicológica. Esse parágrafo exige um melhor aprofundamento nosso para compreendermos mais. Então, cultivar o reino de Deus em nosso coração é abrir portas definitivas para a vivência, desde a encarnação atual, o clima interior de paz e de reino de Deus que se estabelece a partir de nós mesmos. E não na expectativa de alcançar os altiplanos do infinito, de termos um lugar privilegiado no mundo espiritual, de ainda alimentarmos expectativas de repouso, de descanso, após a morte física, quando a revelação espírita deixa bem claro para nós que o que nos aguarda, se estivermos equilibrados, harmonizados interiormente, o que nos aguarda no plano espiritual é trabalho e serviço, ação no bem, vivência da caridade de uma forma mais ativa e ampla do que quando estávamos encarnados. E no final, quando aqui diz, como recompensa egóica por uma vida de autoflagelação psicológica, é porque ainda tem muita gente que tenta manter um nível de espiritualidade em si ou de vida religiosa através da imposição de regras de comportamento que no seu próprio íntimo ela não concorda, mas para aparentemente estar em harmonia com a religião que está adeso, que poderia ser inclusive a espírita, mantém uma atitude e muitas vezes ações no campo do relacionamento humano, mas que não estão de fato integradas num clima de satisfação interior, de realização plena pelo bem que já está fazendo, dando campo a uma verdadeira autoflagelação psicológica. A pessoa gostaria de estar agindo de outro modo, mas, como sabe, face à compreensão espiritual que tem da vida, ser necessário ação e comportamento em harmonia com aquilo que aprende na sua religião. A proposta espírita vai muito mais além, que é a
a mesma proposta do Evangelho do Cristo. É de que, primeiramente, precisamos educar o pensamento, nos sensibilizarmos ao bem, e, a partir daí, ter ação e comportamento planificado com os valores íntimos que já estabelecemos. E não por certa imposição, seja qual fosse, mas que não estivesse aderida pelo sentimento ou pelo coração. Não deve ser assim, é evidente. É por isso que é tão importante o mergulho profundo que façamos no entendimento das leis de Deus e da vida espiritual. Para que, convictos e identificados com esse entendimento novo, a nossa ação e o nosso comportamento seja o resultado natural dessa nova compreensão da vida que estejamos tendo. Há uma beleza excelsa nos relatos sobre o mundo espiritual superior. Entretanto, esses relatos são expressões que começam no mundo moral da alma, na qual a beleza de viver em paz é viva, presente e atuante, irradiando a presença de Deus no cosmo interior. Realmente, enquanto não tivermos efetivamente estabelecido nesse novo entendimento da realidade da vida, principalmente, claro, sobre o aspecto da vida espiritual nos moldes do Evangelho do Cristo, enquanto isso não está bem estabelecido, é frequente percebermos em nós uma série de conflitos que impedem a vivência desse clima de paz genuína que o Evangelho nos possibilitaria. Aí, muitas vezes, a pessoa se pega sentindo-se bem, harmonizada, quando as questões e situações ao seu redor, em termos materiais, estão bem. Mas se surgem dificuldades e desafios, a pessoa se vê envolvida no mundo de conflitos. Isso não está certo. É a respeito disso que Honório aqui nos chama a atenção quando diz assim: entretanto, esses relatos são expressões que começam no mundo moral da alma, na qual a beleza de viver em paz é viva. Então, estar em harmonia, estar em paz, deve ser objetivo maior no nosso dia a dia. E estar atentos ao surgimento de determinados conflitos em nosso íntimo, provenientes do nosso passado de sombras, que não podem ser mais destacados e muito menos vivenciados dentro do novo ponto de vista que temos sobre a realidade da vida. O tempo das ideias equivocadas, de uma vida contemplativa ou repleta de autodesprezo, como sendo passaporte para uma vida de paz, não tem sentido nem lógica para as consciências dos tempos atuais, que encontram na relação com as leis divinas profundo sentido existencial para ser feliz. Então, não tem mais cabimento se dar vazão
a busca de uma vida contemplativa ou repleta de autodesprezo. Como assim? As pessoas que ainda acham que para viver bem consigo mesmo e com Deus, precisam estar isoladas do contato social. Precisam ter uma vida minada de regras de contenção, evitando uma série de possibilidades da vida humana natural, por tentar impor-se num nível corretivo, gerador até de um certo autodesprezo pelas possibilidades que a vida humana oferece, quando, na verdade, nós aprendemos com a revelação espírita de que é necessário que o despertar de consciência iluminada que agora temos esteja atuando não apenas no templo religioso, mas na nossa casa, no nosso lar, no ambiente de trabalho, na nossa vida social. A qual o Evangelho diz assim: devemos viver como todos vivem, mas com um diferencial interior bem caracterizado, que é o de estar atento a direcionar pensamentos, sentimentos e emoções em equilíbrio e harmonia com as leis de Deus, cuja base maior é a lei do amor. Então, que vivamos como as pessoas do presente século, sem que isso signifique ter comportamento desregrado, desequilibrado e conflitivo. Por isso diz aqui no final, que encontram na relação com as leis divinas profundo sentido existencial para ser feliz. A proposta da espiritualidade superior para nós é que, diante da aproximação nossa na compreensão dos objetivos maiores da vida, produza um nível de bem-estar, de alegria interior, cada vez mais atuantes. E não encontrar no campo espiritual que estejamos ligados clima ou aberturas para uma vida de tristeza ou de reclusão. Muito pelo contrário, mas com sentido existencial para ser feliz. Sendo nós mesmos esses que avançamos no tempo e no espaço, enquanto estivermos aprisionados nas ideias da ignorância, que nos caracterizam os comportamentos ancestrais, certamente dificultaremos uma vida rica de paz, tanto no corpo quanto fora dele. Então, é viver agora, durante a encarnação, o nível de plenitude, de paz, de bem-estar interior, de clima de felicidade possível no mundo de provas e expiações, de tal forma que o retorno ao plano espiritual seja uma consequência desse estado de bem-estar íntimo que levemos aqui da Terra. Por isso é que é tão imprescindível a percepção, sobretudo agora nesse período de transição planetária, a percepção da realidade das leis divinas atuando nas situações mais embaraçosas ou complicadas possíveis.
Para nós, Jesus é o governador do planeta Terra. E as questões atinentes a esse planeta estão sob a sua diretriz. O que muitas vezes precisamos é corrigir a nossa forma de olhar, de analisar fatos e fenômenos que ocorrem no mundo material de provas e expiações. Deixaremos com isso de seguir o convite terapêutico do Mestre, que nos convida a viver, a sentir a paz que ele veio nos legar no imo do coração, sendo cumpridores fiéis das leis de Deus, que por si mesmas são expressões da paz imortal em nós. Não há outro meio, meus amigos. O único meio de vivermos em paz, dentro da proposta de paz que Jesus deixou delineado no Evangelho, não há outro meio senão nos sensibilizarmos às leis de Deus e despertarmos, dentro do ponto de vista espiritual, a perspectiva libertadora do entendimento de sombras que trazíamos ou que trouxemos do passado e que complica tudo na nossa presente encarnação, se não nos abrirmos de forma ampla e completa as perspectivas que a espiritualidade maior nos apresenta na revelação espírita. Existem muitas leis amorosas do Criador, nos aguardando o empenho de conhecê-las, amá-las e cumpri-las na própria alma, mas a lei de paz será sempre a somatória da lei do dever e da lei de amor, nos libertando da inércia e do medo de nós mesmos. Esse é o último tópico que trouxemos dessa mensagem Viver em Paz, do livro Dias Felizes. Então, quando aquele aponta de que existem muitas leis amorosas do Criador, nos aguardando o empenho de conhecê-las, é porque as que conhecemos até o momento têm o limite das possibilidades que a nossa evolução em termos intelectuais e morais possibilitam. Mas aqui Honório nos chama a atenção de que há muitas outras, que na medida em que nos habilitarmos a conhecê-las, perceberemos que as bases maiores serão sempre a lei de paz, que a lei de paz estará firme pela somatória da lei do dever e da lei do amor, nos libertando da inércia e do medo de nós mesmos. Analisemos o final desse parágrafo. Libertando da inércia e do medo de nós mesmos. Realmente, aqui nós nos lembramos quando o apóstolo Paulo disse aquela frase que muitos não têm um entendimento espiritual expressivo dela, que é a seguinte. O apóstolo Paulo diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele queria evidenciar, de fato, Deus, o universo, é por nós. Quem é contra nós? Somos nós mesmos. Nós somos o maior adversário. O inimigo que trazemos
pelos desregramentos às leis de Deus no nosso passado encarnatório. E é esse passado de sombras, atulhado de inércias, de preguiças, de revoltas e de medos, que precisamos enfrentar, superar, transcender. E principalmente agora, em que a revelação espírita nos dá todos os instrumentos adequados para conseguirmos essa transcendência e superação. Agradecemos a todos que nos acompanharam nessas reflexões. Se possível, compartilhem essas informações. Agradecemos, uma boa noite e até o próximo estudo.